Olá pessoal, tudo bem? Continuando a correção da Unicamp 2022, vamos para a questão 17 e 18. Tá? Nesse vídeo eu vou resolver as duas questões juntas, porque esse texto vale para as duas. Então vamos lá. Para conter uma certa epidemia viral, uma vacina será aplicada a uma população. Sabe-se que a efetividade de uma vacina pode ser entendida como sendo a porcentagem dos indivíduos vacinados que estarão imunes à doença. E para controlar a epidemia, a porcentagem mínima de uma dada população a ser imunizada é dada pela fórmula IR0 é igual a 100 vezes R0 menos 1 sobre R0, em que R0 maior que 1 é um valor associado às características da epidemia. Assume-se ainda que uma eventual imunização somente é adquirida por meio da vacina. Aí ele pergunta o seguinte na questão 17. Em relação à epidemia e à vacinação, é correto afirmar que, então, a porcentagem mínima da população que deve ser vacinada para controlar a epidemia é sempre maior que 50%. Para uma vacina, quanto maior R0, menor a porcentagem mínima da população que deve ser vacinada para controlar a epidemia. Para uma vacina, quanto maior R0, maior a porcentagem mínima da população que deve ser vacinada para controlar a epidemia. E para um dado R0, quanto maior a efetividade da vacina, maior a porcentagem mínima da população que deve ser vacinada para a epidemia, para controlar a epidemia. Então, como que a gente vai resolver? Vamos pegar a função aqui e analisar essa função. Então, I de R0 é igual a 100 vezes R0 menos 1, tudo isso sobre R0. Tá, vamos modificar um pouquinho essa função para ficar mais fácil da gente analisar. Eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou colocar esse R0 dentro dos parênteses e vou colocar assim, R0 sobre R0 menos 1 sobre R0. Aqui dá para simplificar o R0 com um R0, e aí vai ficar 1 menos 1 sobre R0. Beleza, ficou mais simples da gente ver a função, tá bom? Então, o que acontece? Como se o R0 for maior que 1, o que acontece? Essa função vai ser crescente. Como que eu sei que ela vai ser crescente? Porque o resultado disso aqui vai ser cada vez menor quando a gente aumenta o R0. E aí vai ficar 100 vezes 1 menos um número menor que 1, ou seja, esse valor vai crescendo, tá? Bom, a gente pode fazer só uma continha aqui para a gente ver como isso é verdade. Se o R0 for, por exemplo, 2, aí vai ficar 1 menos meio, que dá meio, e isso dá 50. Se o R0 for 4, vai ficar 3 quartos, que vezes 100, vai dar 75. Ou seja, conforme eu aumento o R0, a minha função vai aumentando também, tá? Então, o gráfico dela seria mais ou menos assim. Aqui, ó, R0 e aqui o I. Então, ela vai aumentando dessa maneira aqui. Então, para uma vacina, quanto maior R0, maior a porcentagem mínima da população que deve ser vacinada para controlar a epidemia, tá? Então, isso aí a gente vê na alternativa C. Aumentando o R0, certo? A população a ser imunizada precisa ser maior, tá? Maravilha. Então, tá resolvido aí a questão 17, vamos para a questão 18. A questão 18 diz o seguinte, assuma que R0 igual a 2, sabendo que uma dada vacina tem 80% de efetividade, em qual dos intervalos se encontra a porcentagem mínima da população que deve ser vacinada para controlar a epidemia. Primeiro, então, vamos calcular o I de 2, o I quando R0 é 2. Então, o I de 2 vai ficar 100 vezes 2 menos 1, tudo isso sobre 2, que vai dar 50. E o que isso representa? Isso representa a porcentagem mínima da população que deve ser imunizada, tá? Tá, só que como ele falou que a efetividade da vacina ele falou que é de 80%,
Então, como que eu vou calcular a população que realmente tem que ser vacinada? Então, a população vezes a efetividade, aqui, a população vezes a efetividade tem que dar o mínimo ali, que é 50%. Então, a população vai dar 50% dividido por 80%. E isso vai dar 62,5%. A gente pode observar que isso é a alternativa B, tá bom? Então, um exercício aí de análise de função. Então, ele dá um gráfico genérico aí, uma função genérica, onde a gente tem que analisar essa função para saber como resolver, tá bom? Bom, tá resolvida a questão 17 e 18. Acompanhe o canal também para receber as resoluções de Física e de Matemática desse vestibular e de outros vestibulares. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no nosso canal. Aproveita que sempre tem links aqui com material complementar que pode te ajudar a estudar. Beleza? Então, obrigado e até a próxima.